Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda Birk e hoje nós vamos conversar sobre a segunda competência do ICF, que está relacionada a criar o contrato de coaching. Então eu gostaria de dividir esse tópico em dois momentos. O primeiro, que é a criação do contrato de fato, aquele contrato em papel, que é importante que se tenha estabelecido no início, onde lá estão escritos quem é o coach, quem é o coachee, quais são os horários das sessões, qual o valor acordado, qual o local que vão ser feitas as sessões. E também é importante que lá esteja escrito combinações do tipo, em caso de algum atraso do coachee ou do coach, qual é a dinâmica que vai ser adotada? A sessão continua, não continua? Caso a sessão tenha que ser transferida por algum motivo de indisponibilidade de um dos dois, qual é o combinado? Como vai ser feita essa comunicação? Vocês, ao longo dos encontros, em algum momento, vão querer conversar ou fazer esses ajustes por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail. Então, essas combinações iniciais são importantes para evitar algum constrangimento ou algum mal-entendido que, na verdade, não é necessário, já pode ser esclarecido desde o início, certo? E a segunda etapa da contratação que eu quero conversar com você está relacionada a ter e deixar bem claro quais são as responsabilidades do coach, as responsabilidades do coachee para um bom andamento do processo de coaching como um todo, tá? E aí eu queria dizer para você, como coach, que é fundamental garantir novamente que, nessa etapa de contratação, né, é fundamental garantir que o cliente realmente entendeu o que é o processo de coaching e o que são os outros processos diferentes do coaching, como terapia, como consultoria, como eu já tinha comentado sobre isso na primeira competência, tá? Você vai ver que as competências elas não são caixinhas separadas, em vários momentos elas se interligam. Então, aqui na contratação, de novo, relembre o seu cliente, o seu coach, em relação ao que é o processo de coaching, a qual é o seu papel como coach, certo? Outra questão importante também é trabalhar na meta que o cliente trouxer para você, tá? E não em alguma meta que você, como coach, acredita que seja a meta que o cliente deve trabalhar, tá? Eu digo isso porque muitas vezes a gente pode atender pessoas que a gente conhece, que a gente já tem um relacionamento fora, né, da sessão de coaching. Às vezes a gente pode, como coach, sem querer, induzir o cliente a trabalhar em alguma meta. E na verdade isso não é tão enriquecedor para ele. Caso chegue um coach para você que não tenha clareza da sua meta, da meta que ele quer trabalhar, é seu papel como coach ajudá-lo a conseguir definir qual é a meta, certo? Então não é errado um coach chegar sem meta para a sessão. Talvez ele não esteja preparado ou não tenha clareza do que ele quer ainda. Então você como coach também tem esse papel de ajudá-lo a descobrir qual é o caminho que ele quer seguir, qual é a meta que ele quer seguir. Outro tipo de combinação importante que você pode fazer também é em relação a definir com o coach se ele vai levar as anotações no final do encontro ou não, né? Caso você use alguma ferramenta, definir ele vai levar, não vai levar, você vai entregar para ele tudo no final. São combinações interessantes que você pode fazer, né? Assim como é fundamental ter uma conversa muito clara com o coach para que ele se sinta aberto em qualquer momento do processo a te dizer se o processo está ou não está atendendo às expectativas dele, certo? Isso é fundamental também, que tenha esse ambiente de confiança e de diálogo, certo? Outra questão muito importante, falando em contratação, né, é de fato ter bem claro e estabelecer com o cliente qual é a meta do processo de coaching. Que eu costumo dizer, né, que o processo de coaching é como se fosse uma escadinha e a gente tem lá a nossa meta principal no topo da escada. Então é importante ter muito claro qual é essa meta que está lá no topo da escada e como que a gente vai saber que o coach atingiu aquela meta. E a outra coisa muito importante também é estabelecer com o coach cada um dos degraus. Cada degrau, eu costumo dizer que é a sessão de coaching. Então é bacana saber entender com o seu coach a cada encontro qual é a expectativa dele para aquele encontro. Qual é o tema que ele quer trazer para aquele encontro. Né? O ideal é que eles estejam de alguma forma ligados à meta principal, como se fosse a subida de uma escada. Né? E é importante saber também a cada encontro como que o coach vai saber que ele está no caminho certo. Qual é a medida que vai ser combinada, né?
Como é que a gente vai saber que o final da sessão atingiu o objetivo dele, certo? E falando em meta, é muito importante que o coach também esteja ciente e atento, né, para possíveis recontratações ao longo da sessão. Isso mesmo, recontratações. Por quê? Porque pode ser que o coach tenha lhe contratado com uma meta inicialmente, né? Uma meta lá no topo da escada, como eu costumo dizer. Pode ser que ao longo dos encontros ele perceba que não é mais aquela meta que ele quer e ele precisa recontratar, tá? Não precisa voltar lá naquele papel inicial e reescrever o contrato, não é isso. É um contrato verbal, é uma combinação. Hoje nós estamos trabalhando na meta X, acho que eu não quero mais trabalhar nessa meta, eu quero trabalhar na meta Y. Ótimo! Coach, esteja atento, você precisa seguir a meta que o seu coach estabelecer, certo? Se no meio do processo ele quiser mudar de meta, a vida é dele, a meta é dele, certo? Não se apegue à meta do coach, deixa ele seguir o rumo que ele está querendo, tá bom? Então, pode acontecer que o cliente queira trocar a meta ao longo do processo que foi contratado, mas também pode ser que durante uma sessão, né, digamos que na sessão de hoje, o cliente queira sair com uma clareza maior em relação a uma escolha que ele queira fazer, né? E no meio daquele processo, no meio do encontro de hoje, você percebe que ele está querendo falar sobre organização do tempo, que ele está muito atrapalhado nas tarefas que ele está fazendo e assim por diante. Então, você como coach também precisa estar atento para, durante a sessão, se por acaso o seu coach está saindo da meta da sessão, do objetivo da sessão. Você não precisa chegar para ele e dizer, olha, não é isso que a gente combinou. Não, apenas sinalize para ele, olha, na sessão de hoje a expectativa era de você ter mais clareza em relação à decisão tal, mas eu percebo que você está falando, trazendo bastante o assunto de administração do tempo, de gestão do tempo. Por qual caminho você gostaria de seguir na sessão de hoje, certo? E deixa o cliente escolher, tá? Então, isso é muito importante que eu queria falar com vocês a respeito da contratação como um todo, para que vocês estejam atentos com a recontratação também, certo? E ao longo do processo de coaching é importante verificar com o cliente, com o coach, se ele está satisfeito com o processo. De tempo em tempo, faça essa verificação. O processo está atendendo a expectativa dele? Está no caminho que ele está desejando buscar? Né? Para que não chegue no final do processo, às vezes, você como coach, né, possa ficar frustrado por talvez o coach dar um feedback que não é positivo em relação ao processo. Então, faça essas verificações de tempo em tempo, mantenha um diálogo bem aberto, mantenha um clima de confiança, um ambiente de confiança, que a probabilidade do processo de coaching ser um processo de sucesso junto ao seu coach é muito maior, certo? E eu costumo dizer, lembre-se, você coach é amigo da meta do coach. Você precisa ajudá-lo a entender qual é a meta e estabelecer essa meta. E buscar essa meta junto com ele, certo? Então, de modo geral, é isso que eu gostaria de dividir com vocês hoje em relação à segunda competência do ICF, que está relacionada à contratação. Nos nossos cursos, em um dos nossos cursos, nós utilizamos as 11 competências, né? E a gente ensina os coaches que querem atuar como coaches a, de fato, conseguirem realizar uma sessão desprendidos de ferramentas, utilizando apenas a conversa coach baseado nas ferramentas do ICF, certo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe ou deixe seu comentário aqui abaixo. Se você ficou com alguma dúvida, escreva pra gente, vai ser um prazer esclarecer para vocês, certo? Muito obrigada e até mais!